Meus irmãos, espero que vocês estejam tendo uma boa experiência evolutiva nesses últimos dias, últimos meses, últimos anos. Hoje, por inspiração e direcionamento, volto a falar sobre um dos temas importantes, que é o tema dos relacionamentos. Agora, com uma visão bem mais ampla e aberta, direcionada para todos. Sabemos que existem diversos tipos de relacionamentos, mas eu gostaria de me limitar a alguns e explicar suas causas e interações, do porquê ocorrem encontros e desencontros, situações que agregam na experiência individual de cada um. Primeiramente, eu gostaria de dizer que existem 3 tipos básicos de relacionamentos. O primeiro seria aqueles do terno afeto, onde os opostos se atraem. O outro seria por relações kármicas, resgates, experiências pretéritas que vêm em uma atual encarnação para que sejam trabalhadas de uma forma ou de outra. E o terceiro seria aqueles relacionamentos baseados nas mais altas leis cósmicas, os relacionamentos de alma. Mas não me estenderei muito nesses. Por quê? A maioria dos relacionamentos de almas, principalmente onde há os relacionamentos de complementos divinos, tem um propósito profundo. Isto foge da realidade padrão da terceira dimensão da maioria das pessoas. Então é mais fácil e mais simples contribuir de acordo com os relacionamentos que estão presentes na realidade de todo o coletivo. Esta com certeza será uma aula que irá auxiliar na compreensão de muitos. Bom, o que eu queria dizer é que, primeiramente, a maioria das pessoas, de acordo com o modelo hoje encaixado no coletivo, elas desejam suprir suas necessidades físicas instintivas. E o que acontece? Muitas das vezes problemas futuros na relação. Vamos dar um exemplo de uma religião específica, onde há um líder religioso. E essas pessoas se conheceram naquela religião, elas têm uma mesma compreensão de acordo com o modelo religioso. Elas se unem, vivem um pequeno período, um período onde a paixão está em um estágio de apogeu, por assim dizer. Neste momento, a interação física da reunião sexual, ela acaba predominando, porque todo o impulso hormonal ele é ativado decorrente desta expressão impulsionada pela paixão, uma necessidade de externar, de se reunir intimamente de acordo com os padrões do plano físico. Isto está ligado a um instinto e ao aspecto animal. Não há problema nenhum numa relação sexual de uma interação saudável, onde há uma colaboração mútua visando nutrir os mais altos padrões mentais de uma reunião. Uma interação sexual baseada nos princípios morais vivificam os seres, pois o magnetismo gerado pela conjunção do positivo e do negativo cria naturalmente uma espécie de comunhão energética entre essas pessoas, ao passo que uma revitaliza a outra. Quando uma reunião sexual ela é fomentada somente para nutrir o instinto de acordo com os baixos padrões mentais, o que ocorre é uma vampirização de um dos indivíduos.
Depois da relação, a pessoa se sente fraca, não entende. Há naturalmente um desequilíbrio emocional, pois houve uma troca totalmente desproporcional à harmonia e ao equilíbrio. E de acordo com isto, ocorre uma série de outros problemas, a qual ela não pode compreender muito bem. Mas uma das causas principais é essa interação baseada nos baixos níveis de frequência, utilizando-se do veículo inferior para a necessidade de suprir somente o instinto. E uma interação onde há o amor e a harmonia. Os chakras são vitalizados, os indivíduos se sentem muito bem, felizes e alegres, pois houve uma troca harmoniosa e equilibrada de fluidos provocados por essa interação em conjunto. Normalmente, voltando ao assunto principal da reunião entre duas pessoas, estão vivenciando uma realidade baseada nas religiões, por assim dizer. Eles sentem o impulso natural de se reunirem, mas de acordo com os princípios do dogma da religião, a união sexual não pode ser efetuada a menos que haja uma comunhão matrimonial. Eles conversam com um líder religioso e o líder fala para eles que eles devem se casar, pois este seria um pecado gravíssimo se reunir sexualmente antes do casamento. Eles se reúnem sem menos se conhecerem em totalidade, sem conhecerem seus objetivos, sem conhecerem os seus reais valores, por assim dizer. E por isso, após um determinado tempo, naturalmente, aquele instinto, ele é suprido, aquela necessidade sexual, ela é superada. Ou seja, um matrimônio que foi reunido somente para suprir os instintos. Muitas pessoas podem negar isso para si mesmas, mas isto acontece em muitos casos. As pessoas se unem somente para suprir a necessidade instintiva, quando essas fazem parte de uma determinada religião. E por terem um condicionamento de ser algo pecaminoso se reunir sexualmente antes da conclusão matrimonial, elas se movem rapidamente para que esta reunião ocorra. E futuramente, o efeito desta causa, ele é desastroso, porque o instinto jamais pode suprir a necessidade ou anseio da alma, que é uma reunião estabelecida de acordo com um padrão harmonioso do verdadeiro amor nutrido por cada um dos seres. O conceito de pecado foi criado em cima disso, justamente para dificultar uma reunião harmoniosa entre dois seres. Mas devemos saber também que, de acordo com uma polaridade positiva, o matrimônio impede problemas para uma harmonia da alma, como a fornicação ou a promiscuidade, a reunião com diversas pessoas, enfim, outros tipos de situações que convidam seres que são viciados, seres que vivem nas esferas inferiores, além do plano físico, para interagirem de acordo com estes padrões mentais e trocas energéticas que está totalmente fora do reajuste e do equilíbrio universal. Muitas pessoas atribuíram este conceito de pecado sem a total compreensão que elas são responsáveis pelos efeitos gerados pelas causas que elas mesmas contribuem para a sua jornada e o seu desenvolvimento. O pecado, por assim dizer, seria errar o caminho, um caminho de busca, um caminho de
purificação. Mas devemos entender que o conceito de pecado que foi estabelecido no coletivo seria que os seres humanos, por natureza, são pecaminosos, ou seja, seria um rebaixamento da essência divina que habita em cada um. Quando o indivíduo ele aceita que é pecador, por essa herança divina, por assim dizer, segundo eles, do que ocorreu no Jardim do Éden, a queda de Adão e Eva, e por isso, hoje, compreendem de uma forma, por assim dizer, errônea, de acordo com os padrões de equilíbrio universal, que são pecadores. Este conceito de pecado é atribuído pelo subconsciente. Isto impede e bloqueia determinadas interações cósmicas, porque o indivíduo ele se rebaixa inconscientemente, e cada encarnação que ele acredita nisso, ele acaba impedindo cada vez mais que a essência divina, pura e crística que habita em cada um de nós aflore, ou seja, a voz divina que habita em cada um de nós. Além de o pecado em si ter ganhado até mesmo um revestimento magnético nutrido pelo coletivo, ou seja, ele é uma esfera em uma região inferior, na qual as pessoas que acreditam nisso e dizem isso sintonizam com esta esfera inferior e sentem as repercussões negativas oriundas desta esfera criada pela mente humana. Isso foi muito bem elaborado pelos seres das trevas para justamente que os seres humanos negassem a sua essência divina e compreendessem que tudo o que eles possuem em suas vidas são causas e consequências de suas próprias escolhas. Somente cada um tem a sua própria jornada. Talvez seria uma grande injustiça pagarmos por algo que não somos os responsáveis. Então há algo a se refletir, há algo a se pensar, se reunir de acordo com a necessidade do animal, o impulso de nutrir esta paixão instintiva e, casando-se para isso, pode se revelar em uma grande complicação futura, porque o instinto ele é suprido. Esta necessidade ela é trocada pela união, onde só há o amor que supera as falhas e os defeitos do outro. Um outro caso que podemos citar seria os relacionamentos kármicos. Os relacionamentos kármicos são relacionamentos que são baseados no resgate, no débito, na necessidade dos indivíduos passarem por aquela prova, suprirem aquela situação. Em uma das existências, esses dois podem ter cometido falhas e erros de acordo com a interação experimental, onde une os seres para que eles possam experienciar uma realidade conjunta e harmônica. Mas de acordo com isso, por exemplo, o indivíduo sentiu ciúme de alguma eventualidade, de alguma coisa que aconteceu. E a pessoa ciumenta, ao invés de entender e buscar resolver o problema, até mesmo se separando ou indo para o seu lado, seguindo o seu caminho, ela decide assassinar a outra pessoa. Isso estabelece ali um elo kármico. O que é feito no físico só pode ser resgatado no plano físico, pois infringiu as leis de harmonia de acordo com a realidade da tridimensionalidade. E o que acontece é que as pessoas se reúnem em uma nova existência. Os dois se encontram, sentem um impulso natural de se unirem. Elas se unem com a intenção de resgatarem estes débitos que elas acabaram cometendo entre si. Muitas das vezes o que acontece é que outra pessoa sente uma raiva ou um ódio ou algo do tipo por essa pessoa, o assassino em questão, e não perdoa.
por não perdoar e por nutrir um sentimento de raiva e desconexão do equilíbrio, ela se encontra em esferas inferiores. Os mentores vão lá, conversam com ela sobre a necessidade de ela superar esta situação, utilizam a melhor forma possível para tentar esclarecer essa pessoa. E no momento ela decide permanecer da forma que está, porque se sente injustiçada com tudo o que aconteceu. A outra pessoa, quando desencarna, tenta pedir perdão, tenta alcançar uma forma de reconciliação, mas ela ainda se encontra neste estágio de desequilíbrio. Em uma oportunidade posterior, esta pessoa decide perdoar o seu algoz, que impede, implora por perdão e uma série de outras coisas, e eles programam assim uma nova encarnação. Esta nova encarnação é a encarnação para que eles estabeleçam uma harmonia e superem aquele vórtice sustentado por uma energia prejudicial e totalmente desarmônica. Essas pessoas se unem novamente no cenário da Terra com o objetivo de superar toda esta situação anterior que foi criada. Em determinados momentos, uma dessas pessoas pode acessar uma vida passada e relembrar dos eventos que ocorreu de forma consciente. Ela não irá interpretar totalmente, mas o seu subconsciente irá reproduzir determinadas sensações e impulsos, no qual ela pode naturalmente relembrar do que aconteceu de uma forma parcial e se sentir impelida a se afastar daquela pessoa. Porque um relacionamento kármico, ele é um relacionamento pesado, que ele é difícil de ser sustentado. Ele não é um relacionamento que flui tranquilamente. Ele não é um relacionamento que ele é equilibrado. Ele é um relacionamento pesado que deve ter um esforço de ambas as partes para que ele seja nutrido. Muito mais do que um relacionamento de seres que são afins, de almas afins que se conhecem, desejam experienciar uma realidade, programam uma vida, se encontram e tudo flui tranquilamente. Um relacionamento kármico é diferente e totalmente diferente disso. A pessoa pode desejar sair deste relacionamento se ela se sentir impelida a tal, mas ela deve respeitar o momento e, por assim dizer, sair do relacionamento de uma forma tranquila, sem se manter emocionalmente abalada ou nutrir alguma repulsão pela pessoa de acordo com os seus defeitos ou falhas. Em nenhum caso, em nenhum relacionamento deve ser criado a necessidade de codependência emocional entre os indivíduos, porque isto cria naturalmente uma necessidade de estar junto da outra pessoa, e se essa pessoa não estiver junto desta, ela se sentirá triste e melancólica, atribuindo a necessidade da sua felicidade de acordo com a outra pessoa. O relacionamento tem a necessidade principal de contribuir com a experiência e o crescimento das pessoas envolvidas. É justamente para isso que o relacionamento ele se faz presente nesta realidade. É uma grande oportunidade de crescimento mútuo entre dois seres que se reúnem justamente para aprenderem, para serem apoio um do outro, não um apoio emocional, mas sim um apoio de acordo com o propósito da encarnação, que pode ser resumido em ajudar o coletivo, ajudar um determinado reino, o reino vegetal ou o reino animal. Existem diversos tipos de trabalhos que poderíamos assim contribuir com o plano divino, e os relacionamentos também têm uma causa principal de serviço à vida, à existência, a Deus
Os relacionamentos que não têm uma necessidade superior de resgate dos acúmulos kármicos logo entram numa faixa monótona, no qual todos trabalham até mesmo para estarem perto um do outro. Não há um desejo real de interação. Há outras coisas que sustentam este relacionamento, mas não uma necessidade real de interação entre eles. Os relacionamentos se tornam monótonos quando não há um motivo real no relacionamento, não há um propósito definido, não há um objetivo de crescimento, principalmente no campo espiritual. Quando os indivíduos são reunidos por um propósito superior de auxiliar outras vidas, outros seres, o propósito nutre esta união e não deixa cair na faixa da monotonia, no qual as pessoas vivem de forma passiva, sem qualquer propósito definido. Existem determinadas causas que colaboram também para o divórcio de muitas pessoas. O afastamento, ele é motivado principalmente pelas falhas morais do indivíduo, seja por questões de desequilíbrio emocional, mental, escolhas desorganizadas, duvidosas, principalmente quando não há uma maturidade espiritual dos dois indivíduos que estão experienciando esta união. Quando não há uma maturidade espiritual, eles se entregam facilmente a investidas de seres extrafísicos que fomentam um desequilíbrio emocional ou as falhas que eles possuem, vícios, determinadas questões que impedem o fluxo harmônico do estabelecimento do amor, que só pode ser nutrido quando o indivíduo tem o desejo real de crescimento, um crescimento de si mesmo, um crescimento de se conectar cada vez mais com a fonte, uma fonte que detém todo o potencial energético daquilo que chamamos de amor. Cada vez que o indivíduo cresce e se refina na estrada da evolução, mais amor ele sente. Quando uma das pessoas se entrega ao vitimismo, se entregam à melancolia, de forma excessiva, há um rebaixamento energético, ou seja, aquela harmonia, aquela energia de atração, aquela energia que movimenta a união, ela é trocada. O seu campo eletromagnético toma uma proporção desorganizada, os fluidos acabam se tornando prejudiciais para aquele que está ao lado. E ele deve estar numa posição de auxiliar o outro, e muitas das vezes a pessoa vive para auxiliar emocionalmente o outro, e isto é muito prejudicial. A energia que naturalmente une harmoniosamente é o amor, é o equilíbrio, é a paz. São sentimentos profundos, são sentimentos de equilíbrio, são sentimentos que colaboram com a sustentação e a nutrição das relações. Mas para que o indivíduo alcance este equilíbrio, ele deve praticar de forma disciplinada o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, decretos, e adquirir assim o equilíbrio em si mesmo, a maturidade em si mesmo, para que só assim ele se reúna com uma pessoa que também tem esta mesma maturidade. Os dois maduros podem então viver uma união totalmente equilibrada e com isso podem crescer como dupla evolutiva. Antes de uma pessoa conhecer a outra, uma pessoa consciente, ela deve priorizar os seus objetivos de vida e principalmente o seu desenvolvimento espiritual. Pois quando ela se conhece os seus verdadeiros gostos, e não aquilo que foi imposto a ela, não aquilo que ela foi induzida a acreditar e aceitar, mas sim seus verdadeiros gostos. E assumindo a sua forma íntegra, baseada em uma condição superior, ela emite o impulso para o universo
e ele colocará determinadas pessoas que também compartilham destas mesmas intenções por faixa natural de frequência, de sintonia, e assim eles podem se reunir e vivenciarem um relacionamento de pessoas maduras espiritualmente. Antes de fazer essa aula, eu perguntei ao meu superior o motivo de por que algumas pessoas vivem ainda muitos e muitos tempos sem encontrar alguém. O que ele respondeu foi porque elas não estão preparadas para isso, pois possuem pendências a resolverem em si mesmas. Se encontrarem um relacionamento de acordo com o estágio que estão passando de cura íntima, é possível que ele termine em desastre, como muitos outros. Muitos podem achar que não, mas há questões do mais profundo do subconsciente que devem ser tratadas, que são as experiências dessas e de outras encarnações. Vícios de hábitos e substâncias que criam uma atmosfera desproporcional à atração de um ser necessário para o crescimento em conjunto. Em muitos casos, pode haver a interação de seres desencarnados atrapalhando a reunião de uma possível reunião conjugal para o crescimento em conjunto. A necessidade principal dessas pessoas é buscarem o equilíbrio de seus corpos, alcançarem o amor incondicional para que somente após adquirirem a independência interna em si mesmas da maturidade do espírito possam estarem aptas a viverem um amor que, na verdade, é uma jornada de crescimento em união. O amor é erroneamente rebaixado ao nível de interação conjugal que está inerente ao nível de paixão instintiva dos seres humanos. Uma boa comunhão com conversas edificantes, expondo reais intenções sem medos e receios, livre de experiências e expectativas e sem tentar igualar ao que foi vivenciado no passado, abrindo-se para um novo, de acordo com este novo nível de consciência. Os seres superiores podem proporcionar um encontro virtual ou pessoal se a pessoa está inteiramente pronta para viver um romance que, se ele não se concluir, ela sairá dali sob uma visão mais profunda de aprendizado alcançado nesta relação e não irá se martirizar como a maioria das pessoas, por inconsequência, achando que um relacionamento deve durar toda uma eternidade. Nestes novos tempos de transformação, de transição planetária, é necessário que as pessoas se reúnam não para transformarem seus karmas negativos em positivos, mas sim pelo amor real da interação, da união, buscando com o propósito principal de crescer e de se desenvolver espiritualmente. Relacionamentos maduros, baseado no contato, no estabelecimento da união mais elevada, de acordo com os princípios cósmicos. Neste atual estágio que a humanidade está vivenciando, existem também relacionamentos curadores, pessoas que se reúnem a outras pessoas com a necessidade de ajudá-las a superar alguma questão, a se desenvolver espiritualmente. Isto também deve ser levado em consideração. Há uma caridade na situação, onde os superiores reúnem as duas pessoas para que elas possam interagir, ao passo que a mais esclarecida e desenvolvida auxilia aquela que ainda está caminhando e está em uma experiência não tão boa, de acordo com o seu desenvolvimento espiritual. Se ela aproveitar essa chance e oportunidade, pois Deus é perfeito, ela irá crescer e se desenvolver espiritualmente. Um dos objetivos principais, com certeza, seria
o trabalho da paciência, o trabalho da compreensão, de entender o próximo, de entender o estágio evolutivo do outro, adquirir a complacência para compreender a necessidade daquele que está ainda em uma posição de um aprendizado, por assim dizer, mais intenso do que aquele que já está esclarecido espiritualmente. Mas todos, sem exceção, estão aprendendo, porque até mesmo o mestre dos mestres que conhecemos como Jesus tem o seu superior. Isto é um fato. A evolução é eterna. Ele aprende e também ensina, ao passo que os outros também aprendem e ensinam em outros níveis incompreensíveis pela mente humana. A existência é um eterno aprendizado e ensino. Para concluir, eu gostaria de dar mais um exemplo que também acontece muito, que é as pessoas se reúnem e em um determinado momento uma das pessoas desperta para uma realidade superior. Ela escuta um pouco mais, por assim dizer, a voz de Deus no seu coração. Passa a consumir informações espirituais e se desenvolve. Seu outro parceiro não entende, não compreende, mas pode ser que ele respeite ou não. Em muitos casos, muitos respeitam, em outros casos, outros não respeitam. Mas o que acontece é que enquanto o outro eleva sua frequência, aquele irá permanecer ali. Ocorrerá de uma forma concreta e objetiva um divórcio mental entre eles. A pessoa desperta irá buscar um outro nível de compreensão. Ela não estará mais de acordo com os padrões, sendo condicionada somente com os impulsos físicos, materiais, de acordo com a terceira dimensão. Ela irá sentir uma necessidade de crescimento, de evolução, de progresso, pois ela está ouvindo a voz de Deus, e Deus é progresso, Deus é transformação, Deus é evolução. Constantemente o universo se renova, o universo expande, e todos os seres também expandem. Isto é algo eterno. Sempre há necessidade de evoluir, sempre há necessidade de obter mais compreensão. De acordo com este estágio adquirido, a pessoa tem duas opções. Ela tem a possibilidade de se separar desta pessoa, encontrar uma alma afim que agora opera também com o seu nível alcançado, ou continuar nesta relação e viver de acordo com os padrões que já tinham anteriormente, mas também se desenvolvendo de forma individual. Ela escolherá aquilo que for melhor para ela. Mas devemos entender que a prioridade da nossa felicidade deve ser uma necessidade, pois a energia da felicidade também proporciona o crescimento. Devemos liberar todo o condicionamento e paradigmas que impede a nossa liberdade individual, principalmente. Espero que vocês possam ter compreendido o que foi dito aqui. Agradeço a sua permanência até este momento. Sei que hoje em dia as pessoas estão um pouco ocupadas, não podem dedicar um determinado tempo para consumir vídeos longos, mas os vídeos que são importantes e auxiliam no crescimento são bem importantes. Falando de uma maneira geral, muitas pessoas têm grandes informações a agregar e assim todos contribuem para a mudança e o desenvolvimento coletivo. Desejo a você um ótimo dia e até o próximo vídeo.